Transferência. Item 66. As transferências para onde propriedades para investimento devem ser feitas quando, e apenas quando, houver alteração de uso, evidenciada pelo seguinte. Alínea A. Início de ocupação pelo proprietário, em relação à transferência de propriedade para investimento para a propriedade ocupada pelo proprietário. Alínea B. Início de desenvolvimento com objetivo de venda, em relação à transferência de propriedade para investimento para estoque. Alínea C. Fim de ocupação pelo proprietário, em relação à transferência de propriedade ocupada pelo proprietário para a propriedade para investimento, ou. Alínea D. Começo de arrendamento mercantil operacional, com fins comerciais, para outra entidade, em relação à transferência de estoques para a propriedade para investimento. Alínea E. Eliminado. Item 67. O uso de propriedade para investimento do governo pode mudar ao longo do tempo. Por exemplo, o governo pode decidir ocupar um edifício atualmente utilizado como propriedade para investimento ou converter um edifício atualmente utilizado como quartel naval ou para fins administrativos em hotel e deixar tal edifício para operadores privados. Nesse último caso, o edifício seria contabilizado como propriedade para investimento até o início da ocupação. No caso anterior, o edifício seria contabilizado como ativo imobilizado até que sua ocupação tenha cessado e seja reclassificado como propriedade para investimento. Item 68. O item 66b exige que a entidade transfira uma propriedade para investimento para estoque quando, e apenas quando, houver alteração no uso, evidenciada pelo começo de desenvolvimento com objetivo de venda. Quando a entidade decidir alienar a propriedade para investimento sem desenvolvimento, ela continua a tratar a propriedade como propriedade para investimento até que seja desreconhecida, eliminada do balanço patrimonial, e deixe de tratá-la como estoque. De forma semelhante, se a entidade começar a desenvolver de novo a propriedade para investimento existente para futuro uso continuado como propriedade para investimento, a propriedade permanece classificada como propriedade para investimento, não sendo reclassificada como propriedade ocupada pelo proprietário durante o novo desenvolvimento. Item 69. Uma Secretaria de Administração de Propriedades pode revisar regularmente os imóveis para determinar se eles satisfazem seus requisitos e, como parte de tal processo, pode identificar e manter certos imóveis para venda. Em tal situação, o imóvel pode ser considerado estoque. Entretanto, se o governo decide manter o imóvel pelo seu potencial de gerar receitas de aluguel e valorização do capital, ele deve ser reclassificado como propriedade para investimento no início de qualquer arrendamento mercantil operacional subsequente. Item 70. Os itens 71 a 76 aplicam-se aos aspectos de reconhecimento e mensuração resultantes quando a entidade utiliza o modelo do valor justo para propriedades para investimento. Quando a entidade utilizar o modelo do custo, as transferências entre propriedades para investimento, propriedades ocupadas pelo proprietário e estoque não alteram o valor contábil da propriedade transferida e não alteram o custo dessa propriedade para finalidades de mensuração ou divulgação. Item 71. Para a transferência de propriedade para investimento contabilizada pelo valor justo para a propriedade ocupada pelo proprietário ou para estoque, o custo considerado da propriedade para a subsequente contabilização de acordo com a NBC-TSP 07 ou a NBC-TSP 04 deve ser o seu valor justo à data da alteração de uso. Item 72. Se a propriedade ocupada pelo proprietário se tornar propriedade para investimento que seja contabilizada pelo valor justo, a entidade deve aplicar a NBC-TSP 07 até a data da alteração de uso. A entidade deve tratar qualquer diferença nessa data entre o valor contábil do imóvel de acordo com a NBC-TSP 07 e o seu valor justo como uma reavaliação de acordo com a NBC-TSP 07. Item 73.
até a data em que a propriedade ocupada pelo proprietário se torne propriedade para investimento contabilizada pelo valor justo. A entidade deprecia a propriedade e reconhece quaisquer perdas por redução ao valor recuperável que tenham ocorrido. A entidade trata qualquer diferença nessa data entre o valor contábil da propriedade de acordo com a NBC-TSP 07 e o seu valor justo como uma reavaliação de acordo com a NBC-TSP 07. Em outras palavras, a linha A. Qualquer diminuição no valor contábil da propriedade é reconhecida no resultado do período. Porém, a diminuição é debitada à reserva de reavaliação até o limite de qualquer saldo existente na reserva de reavaliação referente àquela propriedade. A linha B. Qualquer aumento no valor contábil é tratado como se segue. Item I. Até o limite em que o aumento reverta a perda anterior por redução ao valor recuperável para essa propriedade, o aumento é reconhecido no resultado do período. A quantia reconhecida no resultado do período não pode exceder a quantia necessária para repor o saldo referente ao valor contábil que teria sido determinado, líquido de depreciação, caso nenhuma perda por redução ao valor recuperável tivesse sido reconhecida. Item 2. Qualquer parte remanescente do aumento é creditada diretamente no patrimônio líquido, em reserva de reavaliação. Na alienação subsequente da propriedade para investimento, o saldo correspondente incluído na reserva de reavaliação constante do patrimônio líquido deve ser transferido para resultados acumulados. A transferência da reserva de reavaliação para resultados acumulados não transita pelo resultado do período. Item 74. Para a transferência de estoque para a propriedade para investimento que seja contabilizada pelo valor justo, qualquer diferença entre o valor justo da propriedade nessa data e o seu valor contábil anterior deve ser reconhecida no resultado do período. Item 75. O tratamento de transferência de estoque para a propriedade para investimento que é contabilizada pelo valor justo é consistente com o tratamento de venda de estoque. Item 76. Quando a entidade concluir a construção ou o desenvolvimento de uma propriedade para investimento de construção própria que será contabilizada pelo valor justo, qualquer diferença entre o valor justo da propriedade nessa data e o seu valor contábil anterior deve ser reconhecida no resultado do período.